Olá, guerreiros! Vamos hoje falar da nossa penúltima aula de geometria plana, matéria de polígonos regulares. O que é um polígono regular? Onde se aplica as relações de polígono regular e, principalmente, o cálculo de apótema. Vamos ver o que é um apótema e quais são os polígonos em que esse apótema é o mais cobrado. A parte de EZA, na matéria de EZA, a gente vai estudar muito a parte de triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular. Vamos aprender a calcular a apótema em função do lado do polígono, em função do raio do círculo inscrito e em função do raio do círculo circunscrito. Beleza? Então vamos junto. Bom, vamos lá. Polígono regular. O que é um polígono regular? Polígono regular são polígonos que possuem lados e ângulos congruentes, lados e ângulos com a mesma medida. Então só existe um triângulo regular, que é o triângulo equilátero, um quadrilátero regular, que é o quadrado, um pentágono regular, um hexágono regular. Só existe um polígono regular de cada gênero, de cada número de lados. Tá? Um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, um heptágono e por aí vai. Relação importante. Todo polígono regular ele é inscritível e circunscritível por círculos concêntricos, círculos que possuem o mesmo centro. Então, esse triângulo equilátero aqui, ele é um triângulo regular. Então, esse círculo inscrito e esse círculo circunscrito, eles possuem o mesmo centro. Esse centro aqui é o centro comum desse círculo e desse círculo. Isso é importante, por exemplo, a cálculo de área. Se te perguntasse na prova, determine a área da coroa circular formada pelos círculos inscritos e circunscrito um triângulo equilátero de lado 12, por exemplo. Então, seria a coroa circular essa região aqui fora do círculo menor, dentro do círculo maior, com as relações de lado de triângulo, você consegue calcular a área dessa coroa circular. Beleza? Isso é muito importante. Agora, essa matéria polígono regular, para esse nível que a gente está vendo aqui, se resume ao quê? Apótema. Apótema. O que é um apótema? Apótema é a distância do centro do polígono regular até o seu lado. Isso é um apótema. É a distância do centro do polígono regular ao seu lado. Somente polígono regular possui apótema. Somente polígono regular possui apótema. Então, se na sua prova aparecer lá assim, o apótema de um triângulo vale 2 raiz de 3, dê a sua área. Se ele falou de apótema e falou de triângulo, ele falou de triângulo equilátero. O triângulo é equilátero. O apótema de um quadrilátero vale 2 raiz de 5, dê o valor da área, por aí vai. Se falou de quadrilátero e falou de apótema, ele falou de quadrado. Tá? O apótema de um pentágono é raiz de 3, então esse pentágono ele é um pentágono regular. Só existe apótema em polígono regular. Então aqui, o apótema do triângulo equilátero, o apótema do quadrado, o apótema de um pentágono, deixa eu botar aqui, ó, o apótema de um hexágono regular, tá aqui. Apótema é a distância do centro do polígono até o seu lado. Isso é apótema. A gente calcula esse apótema em função do lado do polígono, em função do raio do círculo inscrito e em função do raio do círculo circunscrito. Tá? Tem 3 fórmulas diferentes. Vamos aprender a calcular esse apótema para o triângulo equilátero, para o quadrado e para o hexágono regular. Beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, guerreiro. Cálculo do apótema em um triângulo equilátero inscrito. Bom, o apótema está aqui, ó, a distância do centro ao lado. Está aqui o lado do triângulo e isso aqui é o raio do círculo circunscrito. Bom, se isso aqui é a raio do círculo circunscrito, esse ponto aqui é circuncentro, ponto de encontro de mediatrizes, como a gente viu. Né? Só que, como o meu triângulo é equilátero, esse ponto aqui, além de ser circuncentro, ele também é incentro, baricentro e ortocentro. Ele é encontro de bissetrizes, de medianas e de alturas. Como ele é encontro de bissetriz, quaisquer sevianas que eu trace, partindo dos vértices e passando por esse ponto, serão bissetrizes. Então isso aqui ó, também é uma bissetriz. Se é uma bissetriz, vai dividir o ângulo do vértice ao meio. Como esse ângulo aqui ele vale 60 graus, visto que o meu triângulo é equilátero, aqui vai valer 30 graus. 90, 30, aqui é 60. E encontro aqui aquele famoso triângulo egípcio. O cateto oposto a 30 graus ele vale a metade da hipotenusa e o oposto a 60 vale a metade vezes a raiz de 3. Então aqui nesse meu triângulo, o cateto oposto a 30 é o apótema e a hipotenusa é o raio. Então o apótema, que é o cateto oposto a 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa. Está aí o valor do meu apótema em função do raio do círculo circunscrito. E em função do lado? Bom, como eu falei, esse ponto aqui, além de ser incentro e
circuncentro, ele também é baricentro, encontro de medianas. Então, se eu traçar aqui a altura do triângulo equilátero, ao completar, essa altura vai ser mediana, vai dividir o lado oposto ao meio. Então, aqui vale L sobre 2 e aqui vale L sobre 2. Então, no meu triângulo egípcio aqui, o cateto oposto a 60 graus vale L sobre 2. E o cateto oposto a 60 graus, ele vale o quê? A metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Então, se eu pegar a hipotenusa, R, dividir por 2 e multiplicar pela raiz de 3, eu vou achar o cateto que é oposto a 60, L sobre 2. Isso igual a L sobre 2. Posso cortar esse 2 com esse, porque ambos estão dividindo. Essa raiz de 3 que está multiplicando R, vou passar para lá dividindo L. Então, R é igual a L dividido pela raiz de 3. Racionalizando isso aqui, vai ficar que R é igual a L raiz de 3 sobre 3. Isso é a fórmula também. Raio em função do lado do triângulo equilátero. Raio do círculo circunscrito. Beleza. Mas, se eu pego aqui esse 2 que está dividindo o raio e passo para cá multiplicando, eu vou ter que R é igual a 2 vezes o apótema. Então, R é igual a 2 vezes o apótema. R, que é 2 vezes o apótema, é igual a L raiz de 3 sobre 3. Eu substituí esse R aqui, por 2 apótema. Esse 2 que está multiplicando, vou passar para lá dividindo. Então, ele vai multiplicar o 3 aqui embaixo, multiplicação cruzada. Vai ficar, então, que o apótema é igual a L raiz de 3 sobre 6. Está aí o apótema em função do lado. Aqui eu tenho o apótema em função do raio do círculo circunscrito e aqui eu tenho o apótema em função do lado do triângulo. Beleza? E se meu triângulo ele for um triângulo inscrito, olha, for um triângulo circunscrito, ele está por fora do círculo, Repara, agora meu círculo está dentro. Esse triângulo de lado L aqui, esse triângulo de lado L é igual a esse triângulo de lado L, é o mesmo triângulo. Só que aqui a circunferência não está por fora, ela está por dentro. Mas é o mesmo triângulo. Então, se eu for calcular esse apótema aqui em função do lado, eu tenho que achar exatamente o mesmo valor que eu achei aqui, porque é o mesmo triângulo equilátero de lado L. Em função do raio, olha só, repara. Isso aqui é o raio do círculo inscrito, não é? E também é o apótema. Em todo polígono regular circunscrito, o apótema é numericamente igual ao raio do círculo inscrito. Então, o apótema aqui, ele é igual ao raio. Beleza? Apótema é igual ao raio. E para eu achar, para tirar a prova real, para eu achar o apótema em função do lado. Vamos ver. Se eu traço a altura aqui, tracei a altura. Repara, isso aqui é R, isso aqui também é R. Quanto é que vale esse pedacinho aqui? Se eu traçar aqui o raio, aqui vai ser reto, porque eu estou ligando o centro de circunferência com ponto de tangência. Isso aqui é raio. Tá? A altura do triângulo equilátero também é bissetriz. Então, isso aqui vale 30. 30, 90, 60. É um triângulo egípcio. E no triângulo egípcio, o cateto oposto a 30 graus, ele vale a metade da hipotenusa. Se a metade da hipotenusa aqui é 1 Rzinho, é porque a hipotenusa vale 2 Rzinho. Se aqui vale 2 Rzinho, eu já tenho um Rzinho aqui, Então, 2 Rzinho menos 1 Rzinho dá 1 Rzinho. Então, essa altura do triângulo equilátero aqui, isso é uma relação importante, ela vale, a altura aqui, ela vale 3 vezes o raio do círculo inscrito. R, R e R. E em função do raio do círculo circunscrito, a apótema vale R sobre 2. R sobre 2 aqui, mais R aqui dá 3R sobre 2. A altura aqui vale 3R sobre 2, em relação ao raio do círculo grandão, e 3Rzinho em relação ao raio do círculo pequeno. Viu que bonito? Bom, essa mesma altura, se eu for calcular em função do lado, qual é a fórmula que me dá a altura de um triângulo equilátero? Lembra que no triângulo egípcio, 30, 30, 60, 90, aqui 30 graus, está encostando no lado que é oposto a 60. Então 60 graus está aqui. Aqui a altura é o lado oposto a 60. Vale o quê? A metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Isso é a fórmula da altura de um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2, porque é o lado que é oposto a 60 graus no triângulo egípcio. E essa mesma altura em função do raio vale 3R. Se eu pegar esse 3 aqui e passar para cá dividindo, Rzinho vai ser igual a L raiz de 3 sobre 6. Mas quando o meu polígono ele é circunscrito, o apótema não é igual ao raio? O apótema é igual ao raio. Então o raio aqui também pode ser apótema. Então o apótema vale L raiz de 3 sobre 6. L raiz de 3 sobre 6, L raiz de 3 sobre 6. A mesma fórmula, porque é o mesmo triângulo com o mesmo lado, tem que dar a mesma relação.
A mudança só acontece com o raio do círculo, que é do círculo de dentro, outra do círculo de fora. Show? Beleza. Quadrado. Apótema do quadrado. Olha só que maneiro. Em função do raio do círculo circunscrito. Se eu prolongar aqui, eu vou ter a diagonal do quadrado, que também vai ser diâmetro da circunferência. Então aqui vale R também. Beleza? E no quadrado, eu sei que a diagonal é bissetriz, porque todo quadrado ele é losango, porque tem lados iguais. No losango, uma das propriedades é que as bissetrizes as diagonais são bissetrizes dos ângulos dos vértices. Então aqui tracei a diagonal do quadrado, ela vai ser bissetriz também. Então aqui vai valer 45 graus. 45, 90, aqui também vai valer 45. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo isósceles, ó, 45, 45, 90. Então esse lado aqui é igual a esse. Aqui vale apótema também. Aplicando nesse triângulo aqui o teorema de Pitágoras, como é que vai ficar? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Beleza, então R ao quadrado é igual a 2 vezes o apótema ao quadrado, né? Uma cadeira mais uma cadeira dão 2 cadeiras. Vou tirar aqui, ó, a raiz de ambos os lados. A raiz quadrada de R ao quadrado é R. A raiz quadrada de apótema ao quadrado é apótema. A raiz quadrada de 2 é a raiz de 2, é um número irracional. Vou pegar essa raiz de 2 que está multiplicando o apótema, vou passar para cá dividindo. Então, ó, o apótema vale R dividido pela raiz de 2. E, racionalizando isso aqui, o apótema vai ser igual a R, raiz de 2, sobre 2. Está aí o apótema do quadrado em função ao raio do círculo circunscrito a ele. R raiz de 2 sobre 2. Beleza. E em função do lado, ó, a distância do centro do polígono ao lado é o apótema. A distância do centro do polígono ao lado é o apótema. Então, ó, apótema mais apótema dá igual ao lado. Ó. Então, 2 vezes o apótema é igual ao lado. Logo, o apótema vale L sobre 2. Está aí o apótema do quadrado em função do lado. É metade do lado. Muito simples. Como eu falei aqui, ó, o meu quadrilátero circunscrito, como qualquer polígono circunscrito, o apótema vai ser numericamente igual ao raio do círculo inscrito, e em função do lado é a mesma coisa. Aqui vale R, que também é apótema. Apótema mais apótema, 2 apótema. Então a mesma relação de cima, o apótema vale a metade do lado. Hexágono regular. Hexágono costuma ser um polígono que cai bastante. É um dos polígonos que mais caem, se não for o que mais cai. Por quê? O hexágono regular tem uma propriedade extremamente importante, que é a seguinte. Se você traçar as diagonais que passam pelo centro de um hexágono regular, você vai dividir esse hexágono regular em triângulos equiláteros. Só no hexágono regular isso acontece. Se eu traçar as diagonais que passam pelo centro de um hexágono regular, eu divido o meu polígono em triângulos equiláteros. Então eu divido a minha circunferência em 6 arcos de 60 graus. Isso é muito importante. Ele cai bastante justamente porque se você dividir, gerando os triângulos equiláteros, você pode cobrar ali as relações de triângulo equilátero. Então você pode cobrar ali, numa questão que envolva hexágono regular, as relações de triângulo equilátero e de hexágono regular. Por isso que ele cai bastante. Tá? E tem caído nas últimas provas. Beleza. Então olha só. Se esse triângulo aqui ele é um triângulo equilátero, como eu falei, ó, isso aqui é raio. Isso aqui é raio. Isso aqui é lado. Então aqui vai ser lado e aqui vai ser lado. Então no hexágono regular, e só no hexágono regular, o lado é numericamente igual ao raio do círculo circunscrito. No hexágono regular inscrito, o raio é numericamente igual ao lado do hexágono regular inscrito. Beleza? O raio do círculo circunscrito é numericamente igual ao lado do hexágono regular inscrito. Não pode esquecer. O raio do círculo circunscrito é numericamente igual ao lado do hexágono inscrito. Show? Beleza? Bom, por que eu estou falando isso? Repara aqui, ó. Isso aqui é um triângulo equilátero. Tá? E essa altura do triângulo equilátero aqui, ó, ela é o apótema. Então, a apótema do hexágono é o quê? A altura desse triângulo equiláterozinho aqui. Então, o apótema do hexágono regular vale o quê? L raiz de 3 sobre 2. Fórmula da altura, porque ó, isso aqui é L, isso aqui vai ser L e isso aqui vai ser L.
Então, o apótema é a altura, vale L raiz de 3 sobre 2. Mas eu não falei que o lado é igual ao raio? Então, isso aqui também pode ser raio, raio, raio. Então, qual é a fórmula que me dá o apótema de um hexágono regular inscrito num círculo de raio R? Ah, vai ser o quê? R raiz de 3 sobre 2. Basta você pegar a fórmula que está em função do lado e substituir o lado pelo raio, porque o lado é igual ao raio no hexágono regular. Por isso que é um polígono muito importante. Já no caso do hexágono regular circunscrito, isso não acontece. Porque repara aqui, ó, o raio da circunferência ele vem até aqui. Ó. O raio da circunferência vem até aqui. Ó. Mas a relação continua sendo a mesma. Se eu traçar as diagonais que passam pelo centro, ó, eu vou dividir esse meu hexágono regular em triângulos equiláteros. Só que diferentemente desse aqui, ó, que ele bate na circunferência, esse aqui, o raio, ó, ele para aqui. E o lado continua. Então, nesse caso do hexágono regular circunscrito, o lado não é numericamente igual ao raio. Só se o hexágono estiver dentro. Se ele estiver fora, não. Porque ó, o raio é igual ao apótema. Então, aqui nesse caso, o apótema é numericamente igual ao raio do círculo inscrito. Aqui o apótema vale o raio do círculo circunscrito vezes a raiz de 3 sobre 2. Aqui o apótema é igual ao raio. Quando o círculo está fora, R raiz de 3 sobre 2. Quando o círculo está dentro, R. E em função do lado, mesma coisa. Ó. Isso aqui é o lado, isso aqui é o lado, isso aqui é o lado. Então o apótema em função do lado vale L raiz de 3 sobre 2. Tá aí. A matéria polígono irregular para aqui, para as provas de nível de ESE A. Beleza? Quando for falar aqui dessa mesma matéria, nível de colégio naval, EPK, as provas de oficiais, a gente vai dar uma aprofundada aqui nas relações para calcular o apótema de um polígono qualquer, em função do lado, em função do raio, são mais fórmulas, vamos aprender muita coisa ainda. Para ESE A, para aqui. Espero que vocês façam a folhinha que eu disponibilizei o link aí na descrição do vídeo, façam essa folha, tirem as dúvidas comigo. Se estiverem gostando dos vídeos, se inscrevam no meu canal, marquem o sininho para ser notificados quando eu subir com a próxima aula. Nossa próxima aula será a aula de áreas, que é a matéria mais importante, que cai desde uma prova mais básica a uma prova mais difícil, questões de áreas. Vamos ver aqui cerca de 30 fórmulas de áreas. Vou comentar cada uma delas. Áreas para triângulo, áreas para quadrilátero, áreas para polígonos quaisquer, para polígono regular, para polígono bonito, feio. Vamos ver todo tipo de área aqui, tá bom? Façam a folhinha, tirem as dúvidas comigo, se inscrevam no canal, marquem o sininho, beleza? Compartilhem o vídeo. Show? Espero que todos passem na prova. Estou aqui para ajudá-los, beleza? Um beijo enorme no coração de todos. Osse!